O zelo me consome. O que significa conhecer a Deus? Como obter capacidade para realizar a obra de Deus? Olá, seja bem-vindo ao resumo das Escrituras, colocando o cronograma em dia. Vamos começar pelo livro de Salmos. A letra do alfabeto hoje é Tsade. O tema da sessão, a palavra de Deus é justa, pura e verdadeira. A sessão começa com o salmista declarando ao Senhor: Senhor, tu és justo e teus juízos são retos. Nessa perspectiva de que a palavra de Deus é justa, é verdadeira, o salmista declara ao Senhor que o zelo dele pela palavra de Deus o consome, porque ele vê os homens se desviando dessa palavra, não vivendo retamente os mandamentos do Senhor, e isso consome o salmista. O salmista declara ainda que as tribulações e as angústias o dominaram, mas que a palavra do Senhor o dá prazer. Ele tem prazer na lei do Senhor, então nem toda injustiça, angústia, aflição pode tirar este prazer que o salmista tem na lei do Senhor. A lei do Senhor vem e toma conta do seu coração e supre todas as suas necessidades. Ele encerra a sessão dizendo que os mandamentos do Senhor são justos para sempre e pede que Deus o ensine a verdade para que ele viva. Ou seja, o conhecimento de Deus traz vida e vida em abundância. Livro do profeta Jeremias, vamos descobrir o que significa conhecer a Deus. No anúncio da destruição de Jerusalém, no capítulo anterior, alguns homens foram até o profeta Jeremias, enviados por Zedequias, pelo rei Zedequias, para saber como seria aquele confronto entre Jerusalém e Babilônia, se o Senhor os daria vitória. E Deus mandou, através de Jeremias, a seguinte informação: não vou ajudar vocês, não vou dar vitória, pelo contrário, eu é que vou guerrear contra vocês. Ali já estava sendo anunciado o exílio. No capítulo de hoje, Judá é orientada a cumprir a justiça, a viver de forma justa, a deixar a injustiça de lado. O Senhor fala sobre as viúvas, o pobre, os necessitados, sobre os estrangeiros. O tempo todo Deus está chamando o seu povo para a consciência, o entendimento, para olharem para os seus erros e corrigirem os seus erros. Deus está sendo longânimo, dando oportunidade do povo se corrigir, mas eles não ouvem a Deus. No texto de hoje também é anunciado o fim de 3 reis, reis que andaram no caminho errado: Salum, Jeoaquim e Joaquim. É falado também contra os falsos pastores e os falsos profetas. Os pastores que desviaram o povo de Deus do caminho, os profetas que já foram ditos em outros capítulos, que falavam àquele povo como se tudo estivesse bem, não os corrigindo, não os fazendo voltar para a presença do Senhor, mas fortalecendo aquele pecado, dizendo que estava tudo bem, que nenhuma consequência viria. E quanto aos pastores que não corrigiram as ovelhas, que não acolheram as ovelhas, mas deixaram que elas se perdessem, Deus diz que vai ter misericórdia das ovelhas e vai corrigir esses pastores, que vai trazer suas ovelhas de volta para si. Quanto ao fim dos reis, o destaque fica para o rei Jeoaquim. O Senhor fez uma comparação entre Jeoaquim e seu pai, porque o pai de Jeoaquim reinou de forma justa. Ele não se aproveitou, não usou o povo para enriquecer, não enriqueceu de forma ilícita em seu governo. Já o seu filho enriqueceu de forma ilícita, defraudou o povo, e Deus vai apontando os seus erros. O Senhor o questiona: por um acaso você vai ficar demasiadamente rico por ter roubado, por ter feito isso de forma injusta? Porque o seu pai não precisou fazer isso e nunca lhe faltou nada. Ele foi rico, ele foi próspero, sem ter lesado as pessoas. Alcançou isso de forma honesta. Ele julgou as causas dos pobres e necessitados e as coisas iam bem. E então Deus faz uma pergunta retórica: por acaso não é isso que significa conhecer-me? Ou seja, o Senhor está dizendo para Jeoaquim que andar em retidão, que ser justo, que defender a causa dos pobres necessitados, que fazer o bem, isso é o mesmo que conhecer a Deus.
porque é isso que está no coração de Deus. É assim que Deus procede, e o rei que procede desta forma conhece a Deus. No Novo Testamento nós vemos o apóstolo João dizendo que aquele que não ama o seu próximo não conhece a Deus. Ainda falando do fim do rei Jeoaquim, o decreto sobre ele é que ele será enterrado como se fosse um jumento, que ninguém lamentará a sua morte, ele não vai deixar herdeiros, ele vai ser enterrado como um jumento. Apesar de ter sido rei, o seu fim é como se fosse um total desconhecido, e essa é a sentença dele. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Como alcançar capacidade para realizar a obra de Deus? Paulo dá a receita, dá o caminho das pedras para Timóteo. Precisa manejar bem, manusear bem a palavra da verdade. Precisa conhecer as Escrituras. Paulo começa o texto de hoje falando sobre a extrema corrupção que aguarda aquele povo. Sobre como o mundo ficará. Um pouco parecido com o que estamos vivendo hoje. Os homens se tornarão amantes de si mesmos. Será que estamos vendo isso nos dias de hoje? O homem se tornará cada vez mais frio, o amor se esfriará, os homens serão presunçosos, orgulhosos, desobedientes aos pais. Será? Arrogantes, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, soberbos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Alguma semelhança com os dias de hoje? Será? Tem mais, com aparência de religiosidade, mas rejeitando o poder. Destes, afaste-se, é a orientação de Paulo. Porque entre eles estão os que se aproveitam, entram nas casas, se aproveitam das mulheres ingênuas, das tolas. Esse é o cenário que Paulo estava descrevendo, tudo o que estamos vivendo hoje. E é por isso que estamos em todo o tempo alertando: Jesus está voltando. Paulo também fala sobre um entendimento corrompido, resistente à fé. Distorcem as Escrituras. Mas, diante de todo esse cenário, ele exorta Timóteo a perseverar na fé. Ele diz que Timóteo conhece as Escrituras desde menino. Já foi citado que a mãe e a avó de Timóteo já eram cristãs, já conheciam a verdade de Deus. Timóteo foi criado nos caminhos do Senhor, então desde menino ele conhecia as Escrituras. Paulo diz que isso pode fazer de Timóteo um homem sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, e explica qual a função das Escrituras. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Duas coisas a serem vistas neste texto. Então a palavra de Deus não é só sobre amor e promessas? Não, a palavra de Deus ensina, corrige, orienta. Ela mostra o caminho certo. E como alcançar a capacidade para fazer toda boa obra? Conhecendo esta palavra, é a orientação que Paulo dá a Timóteo e que cabe a todos nós. Quer andar em retidão? Quer ter conhecimento de Deus? Quer saber como manusear bem essa ferramenta, a espada de dois gumes? Conheça as Escrituras. Estude as Escrituras. E só tem uma forma de estudar as Escrituras: lendo e orando. Porque quando você ora, o Espírito Santo te ensina aquilo que você está lendo. E esta é a única forma de você realmente aprender as Escrituras. Precisa ler e precisa orar juntamente. E não esqueça de se manter vigilante, porque aquele que pensa está em pé. Cuide para que não caia. No próximo vídeo vamos concluir a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Até lá, se Deus disser que sim.